Bom dia, gente. Vamos estar fazendo aqui mais um exercício. Esse aqui diz basicamente assim, ó. O endereço de um dispositivo na internet, endereço IP, é um número de 4 bytes. Daí a letra A, qual o número de endereços IPs possíveis? E a letra B, dos endereços IPs possíveis, as seguintes faixas de endereço são reservadas para redes locais. Daí, rapidinho aqui, tá. Daí vai de 10.000 a 10.255.255.255. Enfim, são essas partes que vocês estão vendo aí, não vou recitar todas. Qual o número de endereços IP não reservados na rede? Então aqui, ó, vamos primeiro ver qual é que é o número de endereços IP possíveis, sabendo que o endereço IP é um número de 4 bytes. Então aqui, ó, vou estar resolvendo aqui para vocês, sem muito segredo. Primeiramente, a letra A tem vários modos para a gente resolver, né? Eu vou resolver aqui da primeira maneira. Que seria como? Qual o número de endereços IP possíveis? É o que ele nos pergunta, né? Então aqui, ó, vamos pensar. Vocês concordam que... Eu vou mostrar várias maneiras aqui para vocês, tá? Mas vocês concordam que, se vocês souberem que um byte é um valor que varia de 0 a 255, fica muito fácil de você resolver isso aqui, né? Porque daí a gente tem 4 casinhas. E quantos valores possíveis a gente tem para o primeiro byte? 255 valores. E para o segundo byte? 255. E para o terceiro? 255. E para o quarto? 255. O que a gente tem aqui é 200. Ah, claro que não, né? É 256, 256, 256, 256. Por quê? Porque vai de 0 a 255. Então são 256 possibilidades de valores para a gente escolher, já que o zero está entrando nessa conta. Deu para entender? Então é 256 a quarta a resposta que a gente encontrou. Essa é a quantidade de endereços IPs possíveis, sabendo que endereços IPs são sequências de 4 bytes. Como é que a gente poderia pensar similarmente na teoria dos conjuntos? Então aqui, a segunda maneira. É como se existisse um conjunto dos valores que vão de 0 até 255, que a gente pode chamar que é o conjunto dos bytes possíveis, por exemplo. Ou melhor, a gente pode chamar de conjunto Bzão, por exemplo, para facilitar, né? Que é o conjunto dos bytes possíveis. Quais são os bytes possíveis? Aqueles que vão de 0 até 255. E o que a gente está querendo aqui é enumerar o conjunto das sequências de 4 elementos que a gente pode formar a partir desse conjunto. Deu para entender? Então, o que a gente teria aqui, ó, a gente poderia fazer tipo assim, ó, seria um negócio um pouco mais complicado, né? Mas a gente poderia fazer sejam exão o conjunto dos endereços IP possíveis. Então, exão é o conjunto dos endereços IP possíveis. O que a gente quer saber é a cardinalidade do conjunto exão para saber quantos são os endereços IP possíveis. Tá certo? E daí a gente fala também, ó. Aqui a gente já colocou o sejam, né? Já tá contando para os dois. Então, exão, o conjunto dos endereços IP possíveis. E bzão, o conjunto dos bytes possíveis. Daí o que a gente está fazendo aqui, basicamente, é o que eu falei para vocês aqui, né? A gente está falando basicamente que existe uma bijeção entre o conjunto dos endereços IP possíveis e as sequências de 4 elementos que podem ser formados a partir do conjunto que vai de 0 até 255, que no caso é o conjunto Bzão, né? Então existe uma bijeção entre o conjunto Ezão e o conjunto das sequências de 4 elementos que podem ser formados a partir do conjunto Bzão. Não é verdade isso aqui? Então a gente pode falar dessa maneira que Ezão
é igual, o tamanho de exão, melhor dizendo, é igual ao tamanho do conjunto de sequências de 4 elementos que podem ser formados a partir de Bzão. O 4 a gente tira da cardinalidade e vai ficar que o tamanho de exão é igual ao tamanho de Bzão elevado a 4. Quem que é o tamanho de Bzão? Se Bzão é o conjunto que vai de 0 a 255, o tamanho de Bzão é 256. 256 elevado a 4. Esse é o tamanho do conjunto dos endereços IP possíveis. É o que a gente chegou aqui em cima. Tem também uma outra maneira de pensar, que é, e se eu não souber que um byte vai de 0 a 255? Não tive esse insight. Bom, talvez você pudesse ter um insight, então, ainda para resolver a letra A, de que um byte nada mais é do que uma sequência de 8 bits. Isso aí todos nós sabemos, né? A gente já está trabalhando aí com computação faz um tempinho e tal. Um byte é uma sequência de 8 bits. Então, se o endereço IP é uma sequência de 4 bytes, significa que vai ser uma sequência de 4 vezes 8 bits, ou seja, de 32 bits. Não é verdade? Tá certo isso aí? Tá, né? 4 vezes 8 é 32. Então aqui é como se a gente tivesse 32 casinhas. Vou colocar aqui, ó. 32 vezes. E quais são os valores possíveis para cada casinha? Se cada casinha é um bit, significa que a gente tem a possibilidade do 0 ou do 1. Do 0 do 1, do 0 do 1, do 0 do 1, do 0 do 1. Tal, tal, tal. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 32. Tá, mas daí você pode pensar, é diferente de 2 elevado a 56. Não é não. Por quê? Porque 2 elevado a... Porque 256 elevado a 4, perdão, nada mais é do que 2 elevado a 8, que é 256, elevado a 4. Isso aqui vai ser 2 elevado a 8 vezes 4, que é 2 elevado a 32. Então, 256 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 32. Como é que funcionaria, então, trabalhar com essa ideia aqui, trabalhando em bits e não em bytes? Vamos ver se vocês já entenderam. A gente vai começar assumindo conjuntos. Então, a gente pode falar, sejam, daí aqui, exão novamente, porque é isso que a gente está querendo ver no final das contas, né? O conjunto dos endereços IP possíveis e Bzão, o conjunto dos bits possíveis, podemos dizer assim. Vocês concordam que se a gente quer no final das contas descobrir novamente o tamanho de exão, para saber qual é a cardinalidade do conjunto dos endereços IP possíveis, que daí a gente descobre quantos são os endereços IP possíveis, certo? Vocês concordam que Bzão, como é o conjunto dos bits possíveis? Quais são os bits possíveis? 0 ou 1. Então aqui, ó, Bzão nada mais é do que o conjunto que vai de 0 até 1, simplesmente. Ou aqui, como são só dois soleros, a gente poderia escrever assim, ó, o conjunto que contém 0 e 1. Os elementos 0 e 1. Pouco importa isso aqui, o que importa é, existe uma objeção entre quem? Vou esperar vocês falarem. Isso aí, galerinha. Existe uma objeção entre o conjunto exão e sequências de 32 elementos do conjunto Bzinho, porque o endereço IP nada mais é do que uma sequência de 4 elementos. Ou melhor, ó, o endereço IP nada mais é do que uma sequência de 4 bytes. Cada byte é uma sequência de 8 bits. Então, o endereço IP nada mais é do que uma sequência de 4 vezes 8 bits, ou seja, uma sequência de 32 bits. Então, o que a gente está se perguntando aqui, o que a gente está querendo afirmar aqui na realidade, é que existe uma objeção entre o conjunto exão e o conjunto dos bits e o conjunto das sequências de 32 elementos dentre os do conjunto dos bits possíveis. Dá para entender, galerinha? Então, o tamanho de exão nesse caso vai ser igual ao tamanho de Bzão elevado a 32. Tiro 32, o tamanho de exão vai ser igual ao tamanho de Bzão elevado a 32. Quem que é o tamanho de Bzão? 2. É o tamanho do conjunto Bzão. É a cardinalidade do conjunto Bzão. Então, o tamanho de exão vai ser 2 elevado a 32. Novamente chegamos na mesma resposta. Entende? Então tem como a gente pensar em todas essas maneiras de se resolver o problema, tá bom? Agora a letra B. Ele fala assim, ó.
dos endereços possíveis, as seguintes faixas de endereço... Deixa eu pegar uma folhinha em branco aqui. As seguintes faixas de endereços são reservadas para redes locais. Daí ele fala qual o número de endereços IP não reservados na rede. Vocês concordam que o número de endereços IP não reservados na rede é o número total de endereços IP existentes que a gente acabou de calcular, menos o número de endereços IP que são reservados, que ele está nos dando aqui? Então aqui, a gente já sabe quais são o número total de endereços IP possíveis. Agora a gente tem que descobrir qual o número de endereços IP reservados para a rede, para a gente fazer um menos o outro e obter qual é o número de endereços IP não reservados à rede. Deu para entender? Então aqui, ó, eu vou... É um negócio meio complicado, mas eu vou fazer das duas maneiras novamente, então... Bzinho. Primeira maneira de se resolver Bzinho, na minha percepção. Pô, deve existir 1 trilhão de maneiras de resolver cada exercício desse, tá bom, gente? Mas estou mostrando algumas. Depois eu vou mostrar outra aqui que vem na minha cabeça agora. Acho que pode funcionar. Mas aqui, ó. Então, a primeira maneira. Como é que seria? Seria a gente identificar assim, ó. Tá bom, essa faixa de endereços IP aqui são reservados à rede. Quantos endereços IP estão presentes nessa faixa? Seria, vocês percebem que aqui, ó, são 4 bytes, né? Então aqui é o byte 10, o byte 0, o byte 0, o byte 0. O byte tá representando 0, o byte tá representando 0, vocês entenderam, né? Então aqui, ó, é como se a gente fizesse... A gente vai primeiro contabilizar quantos são os endereços IP reservados para a rede nesse primeiro intervalo. Vocês percebem que esse 10 não muda? O que isso significa? Significa que, para essa primeira posição, o único valor de byte que a gente pode assumir é 10. Então, a gente tem uma opção para essa primeira posição. E essa segunda opção varia de 0 a 255. Então, a gente tem 256 opções de valores diferentes para colocar aqui na hora de contabilizar quantos são os valores de endereços IP que são reservados para redes. Aqui, igualmente, ó, varia de 0 a 255, então a gente tem 256 opções. Aqui varia de 0 a 255, então a gente tem 256 opções. Então a gente viu que dentro desse intervalo apenas existem 256 ao cubo valores de endereços IP reservados para a rede. E nesse segundo intervalo, aqui nesse primeiro valor de... No valor para o primeiro byte, a gente só tem uma opção, que é 172. O intervalo não cobre outros valores, então a gente só tem uma opção para esse primeiro valor. E para o segundo valor, a gente tem de 16 a 31. Então, quantos são os valores? É 31 menos 16, que é 15, mais 1, que é 16. Tranquilo, gente? Que multiplica para o próximo. Vai de 0 a 255, são 256 valores possíveis. Aqui vai de 0 a 255, então são 256 valores possíveis para o quarto byte. Significa que aqui a gente tem 256 ao quadrado vezes 16 endereços de IP existentes que são reservados para a rede dentro desse intervalo. E nesse próximo intervalo, o 192 não varia, o 168 também não varia. Então, para as duas primeiras posições, a gente só tem uma opção disponível para valor do byte. Tranquilo? E para esse aqui, vai de 0 a 255, então a gente tem 256 opções. Aqui vai de 0 a 255, então a gente tem 256 opções. No final ficou simplesmente 256 ao quadrado. Então o que é isso? Novamente, significa que existem 256 ao quadrado valores de endereços IP que são reservados à rede local nesse intervalo aqui. E nesse último intervalo, por fim, o 169 permanece, o 254 também, e os outros dois valores variam de 0 a 255. Então vai ser a mesma coisa que o de cima. Uma opção para o primeiro byte, uma opção para o segundo byte, e 256 opções para cada um dos próximos dois. Novamente, 256 ao quadrado. Então, a soma de todos esses valores que a gente foi contabilizando como sendo possíveis endereços IP que são reservados para a rede, vai ser o número total de endereços IP que são reservados para a rede. Então, vai ser o quê, ó? 256... A gente tem 256 ao quadrado em todos aqui, né? Então, vai ficar 256 ao quadrado que multiplica. Daí, aqui, para esse primeiro valor, 256. Para esse segundo valor, 16. Para esse terceiro valor, 1, e para esse quarto valor, 1. Isso aqui vai dar o quê? 256 ao quadrado, que multiplica
Vamos fazer essa conta aqui, vai dar 18. Aqui vai dar 260, 274. Deixa eu conferir na resposta, porque eu tô fazendo esses negócios meio de cabeça aqui, tô tentando pensar, mas acho que é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, tá bom, gente? E daí ele tá perguntando assim, então, pra gente, dos endereços IP possíveis, ó, qual o número de endereços IP que não são reservados na rede? Qual o número de endereços IP que não são reservados na rede? É o número de endereços IP total, que a gente tinha acabado de calcular, que é 256 a quarta, menos o número de IPs que são reservados à rede. Então, 256 ao quadrado vezes 274. Daí aqui a gente chega no número de endereços IP que não são reservados na rede. Tá bom, gente? É mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Tem como dar mais uma brincada aqui? Aqui a gente tem como pensar em conjuntos também. Então aqui, ó, pensando, ó, falando só desse primeiro aqui, só para vocês verem como é que a gente trabalharia com conjuntos nesse caso. Aqui a gente tem que esse intervalo varia de 10,000 até 10,255, 255, 255. Então é como se a gente tivesse produto cartesiano entre, daí aqui, o conjunto que contém apenas o elemento 10, produto cartesiano com um conjunto que contém os valores de 0 a 255, produto cartesiano com um conjunto que contém os valores de 0 a 255, produto cartesiano com um conjunto dos valores com um conjunto que contém os valores de 0 a 255 de novo. Ou o que a gente pode simplesmente falar é que é um produto cartesiano, a gente poderia pensar assim, ó, como são... Perdão, gente, que tá cheio de criança aqui em casa, daí se vocês ouvirem os gritos aí, ignorem. Como a gente tem um mesmo conjunto sendo utilizado 3 vezes no produto cartesiano, que é o conjunto dos valores que vão de 0 a 255, a gente pode falar que é simplesmente o produto cartesiano entre o conjunto 10 e o conjunto das sequências de 3 elementos que podem ser formados a partir do conjunto dos valores, a partir do conjunto que contém os valores que vão de 0 até 255. Deu para entender? Porque aqui a gente vai estar usando 3 vezes esse conjunto no produto cartesiano. Para esse, claro, isso tudo para o primeiro intervalo, para a gente ver quantos valores de endereço IP são reservados para redes locais no primeiro intervalo. Vocês concordam que a gente vai estar usando esse conjunto aqui 3 vezes? Então é como se a gente estivesse fazendo um produto cartesiano entre o conjunto o conjunto que contém apenas o elemento 10, produto cartesiano com o conjunto das sequências de 3 elementos que podem ser formados a partir do conjunto dos valores que vão de 0 até 255. Aqui, ó, um exemplo, por exemplo, seria 10. Daí vamos pensar aqui numa sequência de 3 elementos dentre os que existem nesse conjunto aqui. Poderia ser 10, daí é 183, 0, 28. Pronto. Esse aqui é, de acordo com o que a gente está vendo aqui nesse intervalo, um endereço IP que é reservado à rede local. Daí você teria que pensar em quais você estaria usando aqui, ó. Aqui a gente tem o conjunto do... Aqui a gente tem, ó, produto cartesiano do conjunto que contém apenas o elemento 172, produto cartesiano com um conjunto que contém os elementos de 16 a 31, que daí qual é o tamanho desse conjunto? 16. Produto cartesiano com as sequências de 2 elementos que podem ser formados a partir do conjunto que vai de 0 a 255. Quando você for fazer o tamanho disso aqui, o tamanho de um produto cartesiano é o produto dos tamanhos, vai ficar o produto. Qual que é o tamanho do conjunto que contém apenas o elemento 10? 1. Qual que é o tamanho do conjunto das sequências de 3 elementos formados a partir do conjunto que vai de 0 a 255? É o tamanho do conjunto que vai de 0 até 255 elevado ao cubo, né? Então vai ficar 1 vezes 256 ao cubo. Não é justamente o que a gente encontrou aqui em cima? Então dá para ficar trabalhando com isso aqui. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, dá para ficar trabalhando também com aquela parada dos arranjos com repetição.
Por exemplo, pensando novamente, pensando aqui, ó, quando a gente foi, aqui eu tô só falando com vocês, tá, gente? Mas, tipo assim, o exercício já tá resolvido faz tempo, mas é porque eu acho importante vocês entenderem o que a gente tá fazendo e não só copiarem, sabe? Ou não só verem o vídeo e tal. Quando a gente tava fazendo a letra A, qual o número de endereços IP possíveis? A gente poderia falar também, ó, a ordem importa? Claro que importa, né? Porque o endereço IP 10001 é diferente do endereço IP 10010, por exemplo. Então a ordem importa. Pode haver repetição? Pode. Por quê? Por exemplo, o endereço IP 10101010 é um endereço IP possível. Então é um arranjo. Por que arranjo? Porque a ordem importa. Com repetição. Por quê? Porque pode haver repetição. De NK. Isso aqui nada mais é do que N elevado a K. Daí você poderia pensar de duas maneiras diferentes. Por exemplo, aqui esse nzinho é o quê? É a quantidade de elementos que você tem disponíveis para escolher, que daí no caso você poderia pensar, tá bom, então eu tenho 256 elementos possíveis e eu preciso preencher 4 casinhas, que são os 4 bytes que eu tenho que preencher. Isso aqui vai ficar 256 elevado a 4. Lembra que a gente tinha visto já? Não era essa a resposta que tinha dado para a letra A? Ou você poderia pensar, tá bom, eu tenho duas opções para escolher, que é 0 e 1, e eu tenho que preencher 32 bits para formar os meus 4 bytes. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 32, que a gente tinha visto que é a mesma coisa. Deu para entender? Então você pode usar a fórmula do arranjo com repetição também. Da mesma maneira, você pode usar a fórmula do arranjo com repetição para estar resolvendo aqui a enumeração, digamos assim, desses conjuntos, do conjunto dos endereços IP que são reservados para redes locais. Sabe? Você pode resolver de que maneira? Por exemplo, aqui, ó, quantas opções eu tenho para o primeiro? Eu tenho uma opção para escolher, então eu arranjo com repetição, onde eu tenho uma opção apenas, que é o 172, e eu tenho uma casinha para escolher. Multiplicado por, daí aqui, quantas opções eu tenho para a segunda casinha? Eu tenho que escolher. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, tá, gente? Tô tentando aqui, tô brincando com vocês, ó. A gente tem uma casinha para preencher e a gente tem 16 valores possíveis. Então a gente tem 16 valores para uma casinha, digamos assim. E para esses próximos dois, a gente tem o arranjo com repetição. Olha, que a gente pode pensar de uma maneira diferente. A gente tem duas casinhas para preencher, que são dos 2 bytes, e a gente tem 256 valores possíveis. Não é verdade? Então aqui daria o quê? Ó, 1 elevado a 1 vezes 16 elevado a 1 vezes 256 elevado a 2 é 16 vezes 256 ao quadrado, que não é justamente o que a gente encontrou aqui para esse segundo intervalo? 256 ao quadrado vezes 16. Então é isso que eu tô querendo dizer para vocês, sabe, gente? Vocês podem ser muito criativos, vocês têm que entender o conteúdo, assim, mas pensa, eu posso usar casinha, posso usar teoria do conjunto, que é o mais bonito, assim, mas não é necessário. Teoria do conjunto é um negócio difícil de você aplicar. Em alguns exercícios é mais trivial, assim, que você aplica a teoria dos conjuntos e tal. Mas tem alguns exercícios que você pode, tipo assim, o professor aceita se você só fizer os risquinhos e explicar o que são cada risquinho e tal, sabe? Escrever mais do que fazer as contas. Tem muitas maneiras de resolver cada exercício, tá bom, gente? Isso que eu tô querendo mostrar pra vocês, é muitas maneiras de pensar. Vamos continuar aí com os exercícios que vai dar bom.